aquilo que não pode ser revelado, sigilo. Aquilo que oculta a vista, conhecido apenas de uns poucos. Aquilo que se diz ao ouvido de alguém, meio ou processo particular e eficaz para atingir um fim. Vocês vão conhecer a partir de agora tudo sobre o segredo do visagismo na beleza. Olha que matéria interessante. Com a expert no assunto, a grande profissional Mara Weiss. Mara, obrigada mesmo por receber o Circulando aqui no Salão Estúdio K para desvendar todo o segredo do visagismo na beleza, que eu tenho certeza que os telespectadores do Circulando estão curiosos em saber, como eu também, hein? É um prazer muito grande, Keila. Obrigada ao Circulando, a toda a equipe. Eu estou aqui realmente para responder alguns questionamentos, enfim, saber o que é o visagismo, né? É algo que está tão em moda agora e, em se tratando de moda, também é um assunto novo. O que será que é o visagismo? O visagismo é algo muito bom, é um conceito maravilhoso na construção de uma imagem. E através do nosso mestre aqui no Brasil, Philip Hallowell, o visagismo se difundiu de tal maneira que a abrangência foi tão grande e que não ficou só voltado realmente para a beleza. Médicos, dentistas, cirurgiões plásticos também têm se beneficiado desse assunto. Mara, o que levou você a focar o seu lado profissional no visagismo da beleza? Bom, a minha especialidade é em cor. Eu sempre trabalhei com colorimetria e eu percebia que as cores, elas tinham o dom de ou enaltecer uma pessoa, deixá-la com ares alegres e também, ao mesmo tempo, deixar essa pessoa com um aspecto mais pesado, mais triste. E eu queria entender por quê. Há 15 anos eu estou nesse ramo e eu sempre fui muito curiosa e fui atrás das informações. Eu cursei um ano de moda na universidade e quando eu vi esse curso chamado Visagismo, é um curso superior de 3 anos, eu falei, é comigo, é o que eu quero e comecei fiz o ingresso na universidade. E foi uma viagem fascinante porque a gente acha que o visagismo é só a moda, é só a beleza, mas é muito mais do que isso. Ela tem as observações do exterior, mas tudo isso também com a observação do interior de cada indivíduo. Como é trabalhar na área voltada para o visagismo? É fascinante porque através do visagista a gente consegue construir uma imagem do momento em que a pessoa está passando. Então, como visagista, a gente não faz aquela pergunta característica de cabeleireiro que é: o que você quer hoje, o que você vai fazer no seu cabelo, qual é a cor, qual é o corte. Não, o visagista tem uma pergunta diferente. O foco dele é o que você quer expressar neste momento. Porque é sabido que todos nós, seres humanos vivemos de momento. E cada momento de um indivíduo, ele é único, ele é pessoal. Então, o visagista, ele tenta parar aquele momento através da construção da imagem. Mara, quais são os 4
principais. Esses são os 4 temperamentos Certo. do visagismo, não é isso? Quais são os 4 principais do visagismo? Que tem, na realidade, eles têm as vantagens e as desvantagens também em um ser humano, não é isso? Com certeza. Olha, conforme os estudos, são 4 os temperamentos. O fleumático, nós vamos ter o sanguíneo, o colérico e também o melancólico. Acontece que esses 4 temperamentos, todos nós temos um pouco. E tem um ou outro que evidencia mais. Eu, por exemplo, dentro das minhas características, existe um questionário imenso para ser respondido e através desse questionário, Keila, a gente consegue fazer a identificação, é muito simples. E as minhas características principais, ela é o colérico sanguíneo. E o que me identifica dentro do colérico e do sanguíneo? Bom, personalidade forte, liderança, outra coisa também dentro do sanguíneo, principalmente essa parte de uma pessoa ser muito agitada. Eu sou agitada e eu sou uma pessoa questionadora. Então são características que faz a formação desses 4 temperamentos, né? O fleumático tem uma característica um pouco mais espiritual, são pessoas que são desapegadas desse mundo material. Então a gente pode até identificar que são aquelas pessoas mais espiritualizadas. Então eles têm um pouco mais essa característica. E o melancólico, a gente diz que é um temperamento assim de pessoas mais alegres, tem um perfil um pouco mais boêmio, mas não literalmente no sentido da palavra, mas são aquelas pessoas que têm facilidade de fazer amigos, enfim. Basicamente são essas características dos 4 temperamentos. Mara, o visagismo tem o seu estilo próprio? Às vezes, por exemplo, não adianta a pessoa querer fazer uma cor ou um corte de uma celebridade se não tem a ver com a sua personalidade? Tem a ver com seu estilo próprio ou visagismo? Bom, o visagismo ele tem várias facetas. De repente eu tenho uma imagem e eu quero construir uma outra imagem. Então, assim, primeiramente respondendo a tua pergunta, dentro das celebridades, a gente sabe que pessoas públicas, normalmente elas têm uma imagem a ser construída e diversificada como os atores. São pessoas públicas. Agora, se forem outras celebridades que têm determinada expressão, eu vou citar aqui apresentadores de programa, se forem programas descontraídos, a imagem dele tem que ser uma imagem descontraída, uma imagem mais leve, porque se for uma imagem muito clássica, não vai conseguir fazer essa comunicação. Se forem pessoas assim, pessoas comuns, né, digamos assim, um advogado, um médico, eu também tenho que fazer a construção dessa imagem mediante a profissão. Então, eu penso que o visagismo, ele constrói no momento certo a imagem que se queira. Então, o visagismo, ele é moldado conforme o desejo e o momento de cada um. Mara, é verdade que o visagismo mexe com a personalidade, autoestima e até energia da pessoa? Sim, com certeza. Na busca da construção de uma imagem, o visagista ele tem o poder, né, digamos assim, de deixar essa imagem que quer ser expressada no momento. Vou exemplificar. Seria mais ou menos assim. Se eu estou num momento de felicidade, eu venho ao Salão Estúdio K e eu busco perpetuar, pelo menos nesse momento, né, essa felicidade, o que o visagista vai fazer? Ele vai buscar, através de cores e formas, né, formas, um penteado, maquiagem também, de repente até um design de sobrancelha, dicas da moda, da roupa que ele vai usar, para que esse momento ele fique eternizado, né, no seu coração. E isso é possível sim, o visagista tem essa possibilidade de criação. Essa é uma pergunta um tanto quanto interessante, que eu tenho certeza que você, telespectador do Circulando, tem curiosidade de saber. Mara, o visagismo na beleza também mexe com o nosso coração? Mexe, com certeza. Mexe nas emoções, principalmente. Eu, por exemplo, me preparei toda dentro do visagismo.
para esse momento, eu busquei cores e formas no meu cabelo, maquiagem também, que passassem uma imagem segura para vocês telespectadores. Então toda essa imagem que vocês estão vendo de mim hoje, ela foi criada dentro do visagismo. Então eu busquei até mesmo focar cores que me deixassem um pouquinho mais calma. O bege, esse tom de bege é uma cor que realmente calma. Dentro da colorimetria ele é uma cor neutra e isso foi assim muito bem pensado. Então mexe sim com as emoções. Um outro exemplo que é legal estar falando aqui para vocês, pessoas que são hiperativas, que está dentro do colérico, do sanguíneo, essas pessoas, se elas são muito agitadas, para nós apagarmos um pouquinho, devemos evitar as cores avermelhadas, as cores quentes, que seriam os vermelhos muito intensos, os acobreados, laranja, né, em si, os amarelos fortes. Por quê? Lá no subconsciente, lá naquela linguagem subliminar das cores que nos remetem dentro da percepção do cérebro, essas cores elas são um tanto irritantes. Então, para quem tem esse perfil um pouco mais agitado e que, sei lá, na sua profissão precisa ter um pouco de calma, precisa ficar um pouco zen, evitem essas cores, que é uma dica muito boa do visagista. Mário, como é que está sendo a aceitação da sociedade paraense, do público paraense em relação ao visagismo com a beleza, com você aqui no Salão Estúdio K? Olha, quando a Karine fez o convite para mim, para que eu viesse até aqui e criasse esse conceito do visagismo dentro da região, porque eu tenho uma formação universitária, mas isso não desqualifica os cabeleireiros que têm uma formação mais técnica, porém são pessoas extremamente estudiosas, também têm uma formação, se não